serpente nunca dorme. O sol escaldante se põe, preparando-se para a vingança. Mas desta vez, a raça sucumbirá às garras da morte? Tanzânia selvagem. Vá à vingança do leão. O coração selvagem da África, onde a natureza pinta um quadro feroz e majestoso. Na infinita savana do Serengeti, o sol da manhã pinta cada folha retorcida de grama seca de um amarelo dourado, enquanto o vento carrega o cheiro de terra misturado ao odor pungente de esterco de herbívoro. A estação seca atingiu seu auge, e os poços d'água secaram, os rios são apenas lama rachada. Com toda a sua beleza e aspereza, é onde cada encontro entre espécies se transforma em guerra. Leão. O governante da savana. Pesando até 250 kg, com a força e a coesão da matilha que deixam qualquer oponente cauteloso. Se a leoa é a principal caçadora, o leão desempenha o papel de proteger o território e os filhotes. Nesse mundo, até mesmo um rugido é uma declaração de poder. Enfrentando esse poder estão os babuínos, os desafiadores imprudentes. Com um corpo de até 1,2 metros de comprimento, pelagem marrom acinzentada e presas longas e afiadas, os babuínos são a personificação da astúcia e da agressividade. Eles vivem em grandes grupos de até centenas de indivíduos, unidos como um exército, sempre alertas e prontos para lutar contra os inimigos. A capacidade de escalar rapidamente, aliada à sabedoria da coordenação, os ajuda não apenas a sobreviver, mas também a se tornarem oponentes perigosos, mesmo diante de grandes predadores. A relação entre leões e babuínos é uma mistura de medo e ressentimento. Os leões caçam babuínos quando têm oportunidade, enquanto os babuínos frequentemente atacam para roubar comida ou atacar jovens leões vulneráveis. Na savana, essa rivalidade é sempre tão tensa quanto uma corda, e a qualquer momento pode explodir em tragédia. E hoje, o sol da Tanzânia testemunhou um momento assim. No calor do meio-dia, um grupo de babuínos se reuniu em um campo aberto, seus gritos estridentes ecoando pela savana. Eles estavam ocupados brigando por frutas e brincando, prestando pouca atenção aos olhos que os observavam de longe. Na grama alta, a leoa se aproximou silenciosamente. De repente, uma sombra escura avançou.
O caos rapidamente cessou quando o babuíno estava em segurança sob as garras do leão. Esta foi uma recompensa digna pela paciência da leoa. Quanto aos babuínos, foi um lembrete cruel da fragilidade da vida. Mesmo que fossem inimigos, não seriam capazes de resistir ao governante. Enquanto o banquete acabava de terminar, o sol gradualmente se inclinava para o oeste, os leões encontraram paz em seu círculo fechado. No meio da grama, alguns leões jovens brincavam, caindo e se esfregando uns nos outros, e então se escondiam atrás da juba espessa do leão macho. A cada ninhada, a leoa geralmente dá à luz de 2 a 4 filhotes, alimentando-os com leite e paciência incansável. Todo o bando trabalha em conjunto para proteger a nova vida. É raro no mundo selvagem que a força resida não apenas nas garras, mas também no cuidado e no amor maternal. É esse vínculo que ajuda o leão a manter seu poder como governante há milhares de anos. No entanto, a savana nunca permite que a paz dure. Ao longe, a poeira começa a subir do solo, um sinal familiar da aproximação de uma manada de gnus. Gnus, a alma das maiores migrações do planeta. Seus corpos parecem um pouco desajeitados, com cabeças grandes e ásperas, chifres em forma de crescente e barbas longas e caídas. Mas suas pernas longas e resistência muscular os tornam verdadeiros corredores de longa distância, capazes de viajar centenas de quilômetros sazonalmente. Todos os anos, milhões de gnus, juntamente com zebras e gazelas, criam um rio vivo através do Serengeti, rumo a pastos mais verdes e novas fontes de água. É uma jornada de vida ou morte, eles se reproduzem rapidamente, geralmente 1 ou 2 filhotes por ano, mas também perdem inúmeros filhotes para predadores e rios infestados de crocodilos. Na manada, a vigilância está sempre presente, os sons de bufo e olhos tensos são sinais de perigo à espreita. A poeira sobe. Os leões miraram em seu alvo. Em um instante, a caçada explode. Embora os chifres reajam ferozmente, eles ainda não conseguem escapar das garras da morte. A poeira gradualmente baixa.
Um banquete começa, trazendo vida à manada. Enquanto isso, a manada de antílopes continua sua jornada, deixando para trás perdas como o preço a pagar pela sobrevivência. Na savana, a vitória de um sempre significa a tragédia de outro. O ciclo da sobrevivência nunca para. As sombras da noite caem gradualmente, o ar fica pesado, mas este é o momento para os notórios oportunistas da savana caçarem por comida. Hienas malhadas. Notórios necrófagos, mas também os caçadores mais formidáveis da savana. Com um corpo robusto, de até 80 centímetros de altura e mandíbulas fortes o suficiente para esmagar ossos de elefante, vivem em manadas organizadas, com até dezenas de indivíduos. Seu riso estridente ecoa na noite como um desafio e um sinal de cooperação entre eles. As hienas não visam apenas as carcaças deixadas para trás, mas mais da metade de suas rações vem da caça ativa, com táticas de cerco e persistência que até mesmo espécies maiores desconfiam. No campo, essas sombras negras se aproximam de uma manada de elefantes africanos. Gigantes gentis da savana. Um adulto pode pesar até 6 toneladas, possuindo enormes presas curvas e uma tromba versátil, símbolo de força incomparável. Eles se movem em manadas, intimamente ligados na liderança do elefante matriarcal. À primeira vista, ninguém ousa tocar no elefante, mas as hienas escolhem um caminho diferente. Elas miram diretamente em um filhote da manada. O predador fecha o círculo. Alerta de mãe elefante. Em uma fração de segundo, o cabo de guerra começou. Embora ela tentasse proteger seu filhote, o predador era muito numeroso e ágil. O filhote caiu. A mãe elefante assistiu impotente. Em um instante, a savana testemunhou a dura verdade e nenhuma força era suficiente para proteger cada filhote. A savana ainda não havia se acalmado após a tragédia da manada de elefantes quando, em outra terra, o sopro da vida se uniu aos rios. A superfície calma da água parecia pacífica, mas abaixo havia um mundo cheio de tensão. E aqui, o deus dos rios africanos.
Hipopótamo. Um gigante que pesava até 3 toneladas, com um corpo musculoso e pele grossa e cinza escura. Sua boca podia abrir até 150 graus, o suficiente para matar qualquer intruso. Em contraste com sua aparência lenta em terra, quando na água, eles nadam e mergulham rapidamente, controlando todo o rio como um território separado. Eles vivem em manadas, dominadas por um líder macho. Cada um é extremamente agressivo quando seu território é invadido. O equilíbrio é mantido apenas pela lei tácita da força. Os fracos são forçados a ceder. Durante a estação seca, quando o rio se estreita, a tensão no rebanho aumenta. E então, o frágil equilíbrio é quebrado. Duas massas musculares se chocam. Nesse momento, o rio se transforma em um anel de sangue e água lamacenta. O vencedor mantém o trono, o perdedor é forçado a sair, cedendo o território. A superfície da água é agitada pela batalha feroz, e em seguida, gradualmente retorna à paz. Mas por trás dessa ferocidade, ainda há outro lado da vida. Mantendo a espécie. Durante os dias de cheia, os hipopótamos entram na época de reprodução. O macho dominante, após vencer, terá o direito de acasalar com as fêmeas em seu território. Uma nova vida começa justamente nessa água lamacenta. Após quase 8 meses de gestação, as fêmeas de hipopótamos geralmente deixam o rebanho para dar à luz. Os filhotes nascem debaixo d'água, pesando cerca de 30 a 40 kg, e são imediatamente empurrados para a superfície por suas mães para respirar. No rebanho, a proteção dos filhotes é quase absoluta. As mães frequentemente se unem para formar um círculo vivo e protegê-los de crocodilos ou leões com intenções imprudentes. No meio da pastagem dourada, as figuras se esticam o mais alto que podem para tocar o céu. Girafas, os animais mais altos do planeta. Uma adulta pode atingir até 6 metros de altura,
pesar quase 1 tonelada e ter um pescoço longo característico e manchas marrom-amareladas como um mapa da natureza. As pernas longas e finas não só as ajudam a caminhar graciosamente, como também a chutar um leão. Os olhos grandes e gentis e os cílios longos e curvados criam uma aparência elegante, contrastando completamente com a força oculta naquele corpo gigante. As girafas costumam se reunir em torno das acácias, onde sua altura excepcional lhes permite colher exclusivamente folhas jovens com suas línguas roxas de 45 centímetros de comprimento, evitando habilmente espinhos afiados. Cada período reprodutivo dura até 15 meses, os filhotes recém-nascidos têm mais de 1,5 metros de altura e podem se levantar e correr em poucas horas. Este é um instinto de sobrevivência nas pastagens abertas. Em meio às batalhas ferozes, as girafas trazem um silêncio tranquilo, contribuindo para a diversidade da savana. Além das girafas, existe um habitante humilde, mas não menos especial, o javali. À primeira vista, eles têm uma aparência desajeitada, com uma cabeça grande e achatada, 2 pares de presas curvas e ossos ásperos claramente visíveis no rosto. É isso que dá o nome ao corcunda. Mas não se deixe enganar por essa aparência rude, o javali é uma das espécies mais resistentes e adaptáveis da África. Eles têm um comprimento corporal de até 1,5 metros e pesam em média de 60 a 100 kg. Suas caudas estão sempre retas durante a corrida, como uma pequena bandeira guiando todo o rebanho. Suas pernas curtas, mas fortes, permitem que acelerem até quase 50 km por hora para escapar. O javali é um mestre da exploração. Em vez de cavar novas tocas, eles frequentemente reocupam tocas abandonadas de porcos-espinhos ou texugos do mel e, quando entram, sempre viram a cabeça para fora, prontos para usar suas presas para lutar contra os inimigos. Eles se ajoelham na grama para comer raízes, tubérculos e capim novo. Este é um comportamento único graças às suas fortes articulações dos joelhos. Suas vidas estão ligadas à persistência reprodutiva. As fêmeas de javali podem dar à luz de 2 a 6 filhotes por ninhada, e os filhotes logo aprendem a correr atrás das mães após apenas algumas semanas. Os rebanhos são geralmente pequenos, compostos por mãe e filhote, intimamente ligados pelo amor maternal. Embora frequentemente se tornem presas de leões, leopardos ou hienas, graças à sua capacidade de reprodução rápida e alta vigilância, as populações de javalis permanecem estáveis em toda a savana. Sendo uma presa constante e cavando o solo em busca de raízes, eles inadvertidamente ajudam o capim novo a se recuperar após a estação seca.
Tanzânia, o ciclo infinito de vida e morte. De leões, hienas, hipopótamos a javalis, cada espécie tem seu próprio papel e forma de sobrevivência para manter a paisagem africana em funcionamento. Aqui, ninguém é redundante e nenhuma espécie está verdadeiramente segura. De qual batalha de sobrevivência de predadores você mais gosta? Deixe seus comentários na seção de comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para continuar nossa jornada explorando o dramático mundo selvagem. Namíbia selvagem e Sinfonia da Vida Frágil. No extremo sudoeste do continente escuro, onde ventos secos sopram por extensões infinitas de areia, existe uma terra aparentemente esquecida pelo tempo. Namíbia, uma terra ao mesmo tempo dura e gentil, onde o calor escaldante do dia não consegue mascarar a tranquilidade da vida. Não é que não haja perigos aqui. Mas a vida aqui não grita, não luta. Era silencioso, e como passos suaves na areia. E os herbívoros, as criaturas mais gentis, são as almas mais resilientes desta terra selvagem. No horizonte, um pescoço se estendia silenciosamente como uma torre no meio da planície. A girafa, a criatura mais nobre da savana, não precisa de rugido nem de velocidade, apenas de altura e compostura para olhar o mundo de cima. Girafa da Namíbia, caminhando lentamente pelas terras áridas, sua silhueta robusta como uma linha desenhada contra o céu ardente. Com até 5,5 metros de altura, ele consegue observar uma planície inteira sem se mover. Cada passo era suave, como se não quisesse perturbar o ar ao redor. A pelagem manchada de marrom escuro e amarelo claro não é apenas uma camuflagem natural entre luz e sombra, mas também um mapa genético único, e não há dois indivíduos iguais. Cada um é uma impressão digital ou da pradaria. As girafas são mestras do silêncio. Eles não emitem nenhum som, não têm expressão feroz, mas agem como guardiões do rebanho de herbívoros.
Quando as orelhas se contraíram levemente, a cabeça se ergueu, os olhos fixaram-se na distância, toda a estepe ficou em silêncio. É um sinal não verbal de que algo está chegando. Sua dieta é especial, folhas de acácia, que muitas espécies evitam, são as preferidas graças à sua língua de meio metro de comprimento, flexível e áspera o suficiente para passar pelos espinhos e puxar cada folha jovem. Pescoços longos, resultado de milhões de anos de evolução, evoluíram não apenas para crescer mais alto, mas também para sobreviver, à medida que as fontes de alimento se tornavam estratificadas no ecossistema. Beber água, aparentemente simples, é o momento mais perigoso. Para se abaixar até o chão, o veado deve abrir as patas dianteiras, abaixando a cabeça através da pele cheia de pressão sanguínea. É a posição mais indefesa e o momento ideal para um predador ficar à espreita. Quando chega a estação chuvosa, as árvores florescem e florescem. É também o momento em que os machos começam a batalha por companheiras. Eles não arranham nem perseguem, apenas batem os pescoços uns nos outros. Um pescoço maior, mais pesado e mais forte geralmente é uma vantagem para obter direitos de reprodução. Após mais de 15 meses de gestação, uma das mais longas entre os herbívoros, uma veado-mãe dá à luz um filhote, deixando-o cair de uma altura de quase 2 metros até o chão. A primeira queda na vida é também o primeiro teste da vida. Alta e imóvel, a girafa nunca parece ter pressa. Mas foi essa firmeza que os carregou através de milhões de anos de mudança, como uma nota tranquila na música vital da estepe. Na terra árida, onde não há árvores ou penhascos para se esconder, a única coisa que os ajuda a sobreviver são eles mesmos e seu rebanho. As zebras, as listras móveis da savana, são símbolos vivos de ordem em um mundo caótico. A zebra das planícies, uma das criaturas mais reconhecidas da África, é listrada em preto e branco como uma pintura abstrata em movimento. Cada indivíduo é um projeto único da natureza, e não há duas zebras com listras idênticas. Essas listras não apenas distinguem os indivíduos, mas também ajudam a camuflar o rebanho de predadores. Quando se movem em grupos, as listras entrelaçadas criam uma ilusão de ótica que confunde a capacidade do leão ou da hiena de localizar seu alvo.
Eles não são tão rápidos quanto os antílopes, nem tão altos quanto as girafas, nem tão fortes quanto os elefantes. Mas eles têm algo que muitas espécies não têm: disciplina e união. Uma manada de zebras é uma massa unificada. Cada movimento da cabeça, cada batida do pé carrega um significado de advertência ou instrução. A reprodução ocorre o ano todo, mas geralmente se concentra no início da estação chuvosa, quando o alimento é mais abundante e os filhotes têm mais chances de sobrevivência. Os potros nascem em pé em poucos minutos e podem correr com o rebanho em poucas horas. Porque nesta estepe os fracos não têm muito tempo para aprender a sobreviver. Os machos geralmente protegem grupos de fêmeas e filhotes em pequenos rebanhos. Eles estão prontos para lançar chutes ferozes para lutar contra os inimigos. Entretanto, quando um é capturado, o rebanho não foge imediatamente. Eles viraram a cabeça para olhar para trás, como uma despedida silenciosa, antes de continuar sua jornada. Um momento breve, mas de cortar o coração, que mostra o vínculo entre animais que parecem só saber fugir. Mas nem todos os perigos vêm de fora. Quando um novo macho ganha dominância, ele traz consigo um instinto silencioso, mas cruel, de eliminar descendentes que não sejam parentes de sangue. Na grama ainda molhada de orvalho, nasceu um bebê recém-nascido, ainda tremendo em seu primeiro suspiro. Sua mãe estava por perto, lambendo-o pelo macio até secá-lo, cobrindo-o com todo o seu corpo. Da borda do rebanho, o macho se aproximou. Sem hesitação. Ele sabe que esse bebê não é seu. Ela ataca os jovens. A mãe não ficou parada, ela lutou ferozmente. Mas diante do poder do governante, o amor maternal é suficiente apenas para adiar a tragédia, não para impedi-la de acontecer. Eles não são os mais fortes, nem os mais rápidos. Mas as zebras, com seu apego silencioso e instinto de defesa coletiva, são uma prova de uma verdade natural. Em um mundo cruel, a sobrevivência não é apenas uma questão de força, mas também a arte da união. Se a estepe é uma epopeia de pedra e vento, então o elefante é o guardião da memória. Nenhuma outra espécie se lembra de velhos caminhos, velhos bebedouros ou antigos locais de alimentação como eles. Elefantes não são apenas as maiores criaturas, mas também a memória viva da África.
Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do mundo, mas na Namíbia eles assumem uma forma diferente. Os elefantes do deserto têm pernas mais longas e finas, corpos mais leves e cascos especialmente adaptados para andar na areia quente. Eles são exemplos vivos da adaptabilidade resiliente da vida em ambientes hostis. Eles viajam em manadas, liderados pela elefanta mais velha, uma fêmea experiente chamada matriarca. Sem um mapa, sem placas, ela se lembrava claramente de cada riacho que havia secado, de cada terra que havia ficado encharcada, de cada árvore que havia crescido depois da chuva. Quando a seca está no auge, ela conduz seu rebanho por dezenas de quilômetros não sinalizados para encontrar o local exato onde costumava haver um poço de água, às vezes um que não existe há anos. Suas trombas são ferramentas versáteis, elas sentem, tocam, cavam, puxam, regam e até acalmam. As presas dos elefantes são usadas para cavar solo, revirar pedras, destruir árvores e abrindo fontes de água subterrâneas que muitas outras espécies não conseguem acessar. Invisivelmente, eles se tornam engenheiros ecológicos, regenerando o fluxo da vida em terras áridas. Quando a água aparece, eles não a monopolizam. Outras espécies, antílopes, zebras e até mesmo inimigos naturais, todos compartilham a oportunidade. Porque os elefantes sabem que onde há vida, há esperança. O processo reprodutivo do elefante é uma jornada longa e lenta. A gestação dura até 22 meses, a mais longa no mundo dos mamíferos. O bebê nasce pesando até 100 kg, mas ainda é pequeno quando está ao lado da mãe. A mãe elefante, junto com toda a manada, protege seu filhote como um bem precioso, porque cada recém-nascido é um raio de luz no deserto seco e perigoso. Os elefantes não têm pressa. Mas cada passo que eles dão muda a paisagem. No silêncio dos seus olhos, havia história, instinto e algo, e como compreensão. Entre os gigantes da savana, elefantes, girafas, zebras, há uma criatura pequena e aparentemente frágil. Mas seus pés rápidos como um raio e seus olhos sempre atentos fazem dela o despertador da terra e a gazela de Thomson, a pequena flecha do vento.
A gazela de Thomson, um dos menores herbívoros das pastagens da Namíbia, tem um corpo esguio e musculoso e chifres afiados e suavemente curvados que lembram o vento deslizante. A pelagem lisa marrom-areia, a barriga branca e a listra preta nos flancos são uma marca registrada inconfundível. Eles vivem em pequenos rebanhos móveis e raramente ficam parados. Apesar da aparência vulnerável, as gazelas de Thomson são mestras na arte da sobrevivência. Não pela força, mas pela velocidade e reflexos. Quando detectam um predador, eles saltam alto em uma dança de Ostotkin, um salto vertical com as 4 patas juntas, como um aviso aos seus companheiros e um desafio ao inimigo. É essa hipervigilância que os torna o sistema de alerta precoce de toda a estepe. Quando uma gazela salta do chão, uma manada de zebras, girafas e até elefantes param para ouvir. Um pequeno sinal pode salvar todo o bando de um ataque surpresa na tempestade de poeira. Eles se alimentam de gramíneas curtas, plantas que espécies maiores geralmente ignoram. Isso permite que eles não compitam diretamente por comida, mas vivam em harmonia como uma camada ecológica separada aos pés dos gigantes. A época de reprodução chega rápida e urgentemente. As antílopes fêmeas geralmente se refugiam nos arbustos para dar à luz. Os filhotes não correm com a mãe após o nascimento, mas ficam escondidos nos arbustos durante as primeiras semanas. Apenas uma vez por dia, a mãe retorna para amamentar e depois sai novamente, para evitar atrair predadores. Separar, para proteger. Separados, por uma chance de se reunir. Eles não são nem fortes nem grandes. Mas a agilidade e uma forte vontade de viver permitiram que as gazelas de Thomson sobrevivessem a cada estação seca, a cada caça, como pequenas flechas constantemente disparadas pelo vento. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas áridas a oeste, toda a estepe parecia prender a respiração. Não pela beleza do pôr do sol, mas porque é a hora mais perigosa do dia. No meio da seca, só sobrou uma pequena poça d'água. E era para lá que todos tinham que ir. Uma depressão contém dezenas de metros de água lamacenta. O cheiro da terra, o cheiro da grama podre, o cheiro da vida reunida no meio de uma terra grande e seca. E então, cada espécie apareceu, sem agendamento prévio.
O elefante assumiu a liderança, cada passo pesado, mas firme. Uma elefanta liderava o rebanho, suas orelhas batendo como velas, seus olhos velhos olhando ao redor. A zebra seguiu, esforçando-se, mas incapaz de resistir à sede. As gazelas de Thomson pairavam na borda, boiando e bebendo. À distância, a girafa permanecia imóvel como uma estátua, seus olhos imponentes examinando o espaço. Naquele momento, as pessoas gentis, que nunca ficavam próximas umas das outras, silenciosamente compartilhavam um céu, uma superfície de água e um perigo. O vento mudou de direção. Várias zebras levantaram suas cabeças. Orelhas de antílope se mexendo. O velho elefante parou, com os olhos bem abertos. Mais tarde demais. Uma figura passou pelo feno, depois mais duas e depois um rebanho inteiro. Os leões. Eles esperaram o dia todo. Espere até que a estepe tenha apenas um lugar para beber. E quando tiveram a oportunidade, eles se dividiram em pequenos grupos e começaram a atacar. Os elefantes rugiram. A zebra se virou e saiu correndo, poeira vermelha encheu o céu. As gazelas de Thomson dispararam em zigue-zague, mas um filhote não conseguiu alcançar a mãe. E num piscar de olhos, uma sombra dourada surgiu e atacou. O jovem antílope foi capturado pela leoa. O leão carregou sua presa de volta para o meio do rebanho e, imediatamente, outras sombras avançaram. Eles arrebatam. Morder, puxar, rasgar. Um grupo de leões seguia silenciosamente uma girafa velha e fraca. Eles espreitam cada passo. Quando chegar a hora, um deles pulou e agarrou a girafa. A girafa perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente. Uma morte lenta. Não muito longe dali, um bebê elefante caminhava atrás de sua mãe. Mas de repente, dos arbustos, outro grupo de leões apareceu. Eles cercaram. O corpo do bebê elefante jazia silenciosamente no chão, seu calor dissipando-se no vento.
Em outra clareira, uma jovem zebra teve o mesmo destino, incapaz de escapar do cerco. Ele foi arrastado para baixo em meio à areia e garras voadoras. Uma matilha de leões avançou sem esperar. Pelo manchado de sangue, corpo dobrado sob as mordidas cruéis. Em apenas alguns minutos, a estepe, que estava tranquila o dia todo, de repente se tornou um palco caótico de instinto e destino. Sem ódio, sem culpa. É apenas a fome de uma espécie e o preço da sobrevivência de outra. O vento soprava pelas pastagens como se nenhum sangue tivesse sido derramado. Os sobreviventes recuaram para a escuridão tão silenciosamente quanto haviam chegado. A poça ficou quieta. No chão seco e manchado pela morte, a vida continua, frágil, duradoura, como se a dor nunca tivesse existido. Na Namíbia, a vida é tranquila. Ela se esconde sob a poeira do tempo, surgindo das fendas da terra, dos olhares silenciosos, de cada passo sem pressa. E no meio daquele deserto aparentemente silencioso, o povo gentil continua sua jornada, com uma coragem sem palavras, mas tão firme quanto o vento e a areia deste lugar.